Se todo mundo pensasse igual a mim, o mundo não teria problema nenhum. Que atire a primeira pedra quem nunca foi protagonista dessa tentativa de ser o Messias pro mundo. Só que a grande verdade é que, quando você para pra olhar bem, é um pensamento bem covarde. Uma ideia de alguém que não quer ser confrontado. Uma ideia de alguém que não quer perceber que tá errado. Então seria muito mais fácil viver num universo onde todo mundo pensa igual a mim e eu não tenho nunca mais de ter que estar errado. Não tenho nunca mais de ter que ficar explicando quantas vezes eu tenho razão e às vezes perceber que eu não tenho. Ou até ficar frustrado por perceber que a outra pessoa tem razão e de que eu talvez estivesse enganado. Isso até me lembra uma frase que eu ouvi uma vez no podcast há muitos anos atrás. Se eu não me engano foi no Anticast, mas foi o Marcos Beccari. Mas ele estava explicando o que motiva alguém durante uma discussão, ou o que irrita alguém durante a discussão, não é o fato dela estar certa, mas é o medo da outra pessoa estar certa. É algo assim. Eu não tenho certeza. Eu sou doido para encontrar o momento que ele fala e explica toda essa ideia, só que eu nunca encontrei. Eu já fui por trás de vários episódios antigos para tentar ver e eu não encontrava de jeito nenhum essa frase, mas ficou na minha memória de uma forma meio turva essa ideia, porque é muito fascinante mesmo você perceber como a gente se motiva numa discussão. Porque eu olhei para mim e eu encontrei vários momentos onde realmente o que me deixava agoniante naquela discussão era o fato de eu perceber que talvez a outra pessoa tivesse razão e aquilo ia me deixando cada vez mais enfervescido na situação. Você já conseguiu notar esse sentimento em você? Esse medo da outra pessoa ter razão? E esse sentimento me lembra uma outra frase que dessa eu tenho certeza de onde eu veio, que foi do Jung, o psiquiatra, e ele falava que pessoas não tinham ideias, ideias tinham pessoas. E essa frase é um retrato das pessoas quando você olha à sua volta, porque você consegue perceber nitidamente como as pessoas têm a impressão de que se ela não defender a ideia que ela acredita que ela carrega, é como se ela fosse arrancado um pedaço dela. É como se fosse um braço dela arrancado, uma perna arrancada. Então ela defende a todo custo, porque essa ideia não pode estar errada, ela não pode ter uma falha. E se eu admitir que essa ideia não está correta, perco um braço, ou uma perna, um ouvido, o que quer que seja. E não, por mais assustador que seja perceber que estamos errados, a gente não morre no processo. Com certeza é um processo dolorido, isso é indiscutível, só que é um processo de crescimento. É um processo onde você abre espaço, você remove o que estava ocupando espaço dentro de você, que não vai servir mais para te levar dali para frente, e abre espaço para que outras coisas novas entrem. É como se você tivesse uma construção velha, você fosse dono de um terreno que tem uma construção velha, e você tem apego àquela casa velha. Só que ao mesmo tempo, esse apego pela essa casa velha te impede de você construir algo novo, algo bonito, algo que pode te permitir mais coisas. E você ficar ali travado, agarrado àquela casa velha. Só que a grande verdade é que para você poder construir uma casa nova, com uma outra estética, com novos cômodos, com novas possibilidades, você vai ter que abrir mão dessa casa velha. Você tem que destruir ela. E o processo de destruição nunca é um processo simples. E essa ilusão que a gente fica de que a gente vai morrer ou vamos perder uma parte de nós se essa ideia for tirada da gente, é como se fosse um feitiço que as ideias lançam nas pessoas e faz as pessoas entrarem nesse êxtase, inclusive delas acreditando que elas são possuidores dessa ideia, que é o que dá base para toda essa sensação. E não de que na verdade elas estão sendo só possuídas por uma ilusão. Quando a gente está numa ilusão nunca é tão simples assim de notar. Mas o melhor de conviver com outras pessoas, com seres humanos e estar em contato, é que as outras pessoas são sempre um espelho da gente. E sempre nos mostram quem a gente é. E sempre nos mostram como a gente está se comportando. Só que basta a gente querer ver. Que talvez não seja o caso da maioria das pessoas, mas é cada um vai no seu tempo. Mas algo que eu noto com relação a esse comportamento é o quanto ele te trava
e faz você ficar parado num tempo e você vai apodrecendo aos poucos sem você perceber. E voltando até a metáfora da casa que eu fiz há uns minutos atrás, ou segundos, ela retrata bem essa percepção de que tá ali essa ideia e você defende ela a todo custo, porque você não pode abrir mão dela, e ela fica ali, parada, apodrecendo, sendo mantida, sendo protegida, e ela não é renovada. Ela não é... No máximo ela recebe uma nova mão de tinta, entra alguma coisa nova que agrega ela, reforça mais ela, mas ela continua ali, cada vez mais vazamento, cada vez com a aparência pior, e você vai fazendo de tudo para manter ela, e o estado que a casa vai entrando ao longo dos anos mostra nosso estado interno, porque a gente não permite que nada novo entre. E não que o ponto seja que a gente tem que pensar diferente a cada mês, ou que tem que trocar tudo a cada dia, mas por que não se permitir questionar a si mesmo? Isso é até uma forma mais forte de você perceber o quanto a ideia que você fez a escolha de adotar para você, o quanto ela é forte, o quanto ela é sólida, é o quanto ela vai passando pelo questionamento. Inclusive, o método científico se baseia nisso. Você tem uma hipótese e você testa o quanto essa hipótese está errada. E quanto mais essa hipótese é testada em forma de estar errada, e mais ela vai passando por cada teste, mais forte ela vai ficando, porque você vai encontrando menos coisas que é capaz de derrotar essa hipótese. Ela ganha força por passar em testes, por ser provada, e não porque ela é defendida com unhas e dentes. A hipótese não dura o tempo que dura porque ela é inquestionável, como ideias ficam dentro de pessoas por tanto tempo, se proliferando, a ponto de chegar num nível religioso, como algumas ideias religiosas são, de não podem ser questionáveis. Só que, seja lá o que criou a gente, ou como a gente foi criado, a gente foi dotado da capacidade de questionar, e por que não usar ela? Por que ter coisas que não podem ser tocadas pelo questionamento? Muitos estão mergulhados nessa religiosidade com relação às próprias ideias, uns até a cabeça, outros até a canela, mas estamos todos nela. Eu constantemente me pego defendendo alguma coisa que eu acredito a ponto de não querer nem ouvir as outras pessoas. Só que o esforço que eu fiz comigo ao longo dos anos foi tornando mais fácil que eu me pudesse ouvir, até porque o prêmio que eu fui tirando de perceber uma ideia que eu tinha que não funciona e que não tinha a eficácia que eu imaginei que ela tivesse, e trocar ela por algo novo, ou até deixar o espaço vazio e aceitar que eu só não sei, ou que eu vou ficar sem uma resposta para essa pergunta por um tempo, me deixava leve e pronto para ver o mundo como ele é. Faz muita diferença em como a gente se relaciona com a realidade. Cada realidade é particular. Duas pessoas olhando para o mesmo objeto não estão vendo a mesma coisa, se é que você me entende. O quão mais próximo eu puder ver o que eu estou vendo pelo que é, e não pelo que eu acho que é, a me permitir me relacionar de forma bem mais saudável com esse objeto. Porque eu não vou estar me relacionando com a minha ideia do objeto, mas sim com o objeto em si. E sendo sincero, é até uma perspectiva um pouco sem graça, podemos dizer assim, porque quando você está imerso nas emoções e nas suas emoções com relação a um objeto, uma simples caneca pode carregar uma emoção fortíssima dentro de você, a ponto de te fazer sorrir por estar tomando um café dentro dessa caneca. Mas esse mesmo emoção pode te fazer sofrer muito o dia que essa caneca quebrar. No final das contas era só uma caneca. É sem graça olhar assim, mas ao mesmo tempo evita que eu entre nesses dois polos. E no final das contas é uma escolha que você pode fazer, de escolher deixar que a tua ideia sobre algum objeto te guie. Não tem nada de errado nisso, só que vai ter as suas consequências, como eu acabei de exemplificar. E se isso é uma escolha que você toma consciente, com certeza não tem mal nenhum nisso. Eu vejo que é isso que cria um marco que determina muita coisa na nossa vida. É o quanto você está fazendo isso consciente do que você está fazendo, e o quanto você só está fazendo isso porque você está sendo carregado pelas suas emoções, carregado pelas suas ilusões.
que todos estamos sempre nelas, mas você sabe o quanto você está na sua ilusão?